Nunca foi tão fácil se diferenciar no mercado de trabalho. Essa semana eu estava em reunião com um executivo, então eu tinha reunião às 17 horas com ele. Eu cheguei lá em torno de 16h30, ele acabou me atendendo, era quase 18. Então quando ele foi me atender, a nossa reunião era para as 17 horas, ele me pediu desculpa e ele me falou o seguinte: hoje a coisa mais difícil que existe de lidar é com comprometimento. E ele me explicou o porquê desse atraso de em torno de 1 hora que ele teve para então a gente poder iniciar a reunião que a gente tinha, o network que nós tínhamos. E o principal fator começou desde de manhã. O que ele me disse? Ele tinha uma reunião às 7h30, o pessoal chegou às 8h15. Ele tinha um serviço para receber que impactava diretamente na produtividade da empresa dele. Dentro do processo da empresa dele, para que continuasse acontecendo, ele dependia de uma matéria-prima que chegaria naquele dia às 11 da manhã para entregar um pedido à tarde. O combinado era para as 11 da manhã. Esse pedido acabou chegando em torno de 15 horas da tarde porque ele teve que ir buscar. E deu todo um atraso no seu cronograma. É muito comum a gente estar esperando, por exemplo, você chama alguém para fazer um serviço na sua casa e eles se comprometem de chegar às quarta-feira de manhã, eles chegam na sexta-feira de manhã. É muito comum você encontrar pessoas que estão indo e nunca chegam, estão quase terminando e nem começaram. Essa semana também eu tive uma experiência muito parecida. Eu estava aguardando um projeto e esse projeto eu liguei e perguntei qual seria o momento que eles conseguiriam me entregar isso. E a empresa que estava desenvolvendo isso para mim disse: olha, a gente consegue te entregar isso em torno de terça-feira, 9h30 da manhã. Então era meio-dia e não tinha chegado. Se poder, vou ligar 1h30 para pedir. A 1h30 eu liguei, ele disse: não, a gente já está saindo daqui para levar o teu pedido. Eu, tá bem, ok, aguardei, era final da tarde e ainda não tinha chegado. E eu precisei ligar novamente. Quando eu liguei, outra pessoa atendeu o telefone e me disse o seguinte: olha, a gente já vai produzir, no máximo amanhã de manhã tá aí. Eu pensei, pô, mas já estava pronto, eles me disseram que já estava pronto, que já estava saindo. Ele, não, tá na escala de produtividade aqui, vai ser produzido, acredito que hoje, na questão das nossas horas extras, ou amanhã de manhã, mas te entregamos amanhã de manhã. Ou seja, não chegou no outro dia de manhã também, e sim à tarde. O tempo todo você encontra cenários parecidos com isso. Por isso que eu repito, nunca foi tão fácil conseguir se destacar no mercado de trabalho. Por quê? Porque hoje a maior parte das pessoas, elas estão completamente descomprometidas. E quais são os 4 fatores que envolvem diretamente ao seu cliente perder a confiança, ao seu líder perder a confiança em você quando colaborador? O que envolve isso, o fator número 1 é o que eu acabei de dizer: falta de comprometimento. Pessoas descomprometidas, a taxa de resposta é muito baixa, se compromete e não cumpre. E não é porque foi dado tarefa em demasia, e não é porque talvez ele não tem um planejamento eficaz, é por falta de foco, que é o segundo pilar. Outro pilar também que a gente percebe é desculpa. Aquele que é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, porque desculpa torna-se um hábito e é muito mais confortável a pessoa dar uma desculpa do que executar aquilo. O importante de hoje, negligenciado, é o urgente de amanhã. E o outro fator é a ansiedade. A ansiedade é comprovado cientificamente que ela faz com que a gente perca a capacidade de produtividade máxima. Não é que a gente não produz, mas nós passamos a produzir com uma capacidade inferior à que seria a capacidade de produtividade máxima nossa. E por que gera ansiedade? Porque a gente não tem um planejamento eficaz e executável, a gente não tem metas mensuráveis, a gente não segue à risca as prioridades para entregar aquilo. A gente faz várias tarefas ao mesmo tempo e quando estamos trabalhando dessa forma, trabalhando em cima da tarefa X, pensando na tarefa Y, lembrando da tarefa Z, a gente não foca em nenhuma delas. E isso vai gerando aos poucos ansiedade. Por quê? Porque você ainda não terminou uma tarefa e aí já tem alguém ligando pedindo a outra, o seu cliente está ligando e você nem começou. E isso aos poucos vai te deixando estressado, tenso, nervoso e vai gerando essa ansiedade. E isso faz você ficar muito mais propenso a errar, a ter retrabalho, a não entregar dentro do prazo.
que eu tenho que entender? Você precisa criar uma reputação de agilidade e excelência. Faça todo o possível para criar uma reputação de agilidade e excelência. Por quê? Porque quando você cria reputação no mercado de uma pessoa que entrega resultado dentro do tempo prometido, dentro do tempo programado e faz aquele serviço com excelência, você se destaca. Por isso que eu repito pela terceira vez, nunca foi tão fácil se destacar no mercado de trabalho como é hoje. Faça além do que o combinado, faça o seu melhor, desenvolva o tempo todo habilidades de produtividade, consiga ter resiliência emocional, cumpra com o que você prometeu. É muito difícil mudar? Ele é difícil, mas é simples. Mudar é simples, mas é difícil. Não quer dizer que é fácil, mas sim simples. Quando você realmente começa a controlar as emoções, quando você começa a trabalhar a produtividade, você melhora a comunicação dentro da sua empresa, você lidera melhor as pessoas, isso faz com que você consiga engajar a equipe, isso faz com que você tenha uma clareza da produtividade do dia. Outra dica que eu posso te dar é você comparar o tempo médio que você tem levado para produzir cada atividade comparado com o tempo considerado ideal. É você fazer uma analogia. Você tem levado 2 horas para produzir determinada atividade ao tempo médio. E aí quando você vai lá e entende o tempo considerado ideal, você vê que 1h30 era o suficiente para produzir aquilo. E o que está te roubando essa meia hora em cada atividade? Talvez seja smartphone, seja outras pessoas, você não consegue ter concentração no que está fazendo. E o que é concentração? Capacidade do cérebro bloquear os estímulos externos e internos. O que são estímulos externos? Outras pessoas, o próprio smartphone. E o que são estímulos internos? É você estar fazendo uma tarefa pensando em outro, sem a concentração necessária, sem você entrar em estado de flow, que é muito importante para você entregar projetos com uma criatividade maior. Eu preciso dar atenção a isso. Quer se diferenciar no mercado de trabalho? Crie reputação de agilidade e excelência, porque aí você vai gerar valor. E tenha clareza que cliente que vem por preço vai embora. Busque gerar valor, porque valor vem de valorização. É a importância que se dá a algo. Preço é um número. Quando o seu cliente começa a se frustrar com o mercado e ninguém consegue entregar aquele resultado, e aí você consegue entregar um resultado com excelência de forma ágil, eles começam a olhar você pelo seu resultado, não pelo seu preço. E isso é gerar valor. Então é muito importante você realmente colocar em prática e fazer acontecer, porque você já tem tudo o que precisa para dar os primeiros passos. Nos vemos no topo e até breve.